O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 1801/09, de autoria do vereador professor Pierre, que cria o Certificado Ambiental Verde no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Projeto de lei número 1479/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que obriga a inclusão da história e cultura afro-brasileira na rede pública de ensino de Nova Friburgo. Serão votadas as indicações dos vereadores Marcelo Verli, Manuel do Pote, Cláudio Damião, Marcos Medeiros, Reinaldo Rodrigues e Edson Flávio Coelho. Veja agora na íntegra a sessão do dia 21 de outubro de 2010. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 22ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Flávio, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente, por favor. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 21 de outubro de 2010, projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcelo Verli. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo, projeto de lei que dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos no município. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que crie condições para a instalação de um destacamento do 6º Grupamento de Bombeiros Militar na sede do 5º Distrito Lumiar. Projeto de reunião específica do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, reunião específica a ser realizada no dia 9 de novembro, com o tema Panorama da Situação das Mulheres em Nova Friburgo. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora, modifica a redação do artigo 22 da resolução legislativa 822 e dá outras providências. Desculpe, 882 dá outras providências. Projeto de emenda à lei orgânica do excelentíssimo vereador professor Pierre, altera o parágrafo único para primeiro e acrescenta o segundo ao artigo 220 da Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 223 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 281 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. Altera o parágrafo único para primeiro e acrescenta o segundo ao artigo 302 da Lei Orgânica do Municipal de Nova Friburgo. Altera o parágrafo 1º e acrescenta o segundo ao artigo 310 da Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 188 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. Altera o parágrafo único para primeiro e acrescenta o segundo ao artigo 186 da Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcelo Verli, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, dispõe sobre o programa. O Conselho Tutelar vai à escola no âmbito do município de Nova Friburgo, dá outras providências. Determina a apresentação dos funcionários do quadro de enfermagens às gestantes que aguardam o parto e às mães de recém-nascidos nos hospitais e maternidades de Nova Friburgo. Cria o programa Hora da Leitura nas escolas da rede municipal de ensino, da rede pública municipal de ensino. Institui a Olimpíada Escolar no município de Nova Friburgo, dá outras providências. Reserva vagas em creches para crianças em idade compatível, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física ou sexual. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Birrâmia, instalação de iluminação pública na rua C do bairro Teodoro de Oliveira.
recuperação da estrada Gertrudes Esther Muri, reparo no asfalto da estrada do Girassol, desratização nas praças Getúlio Vargas, Demerval Barbosa Moreira, Centro. O excelentíssimo vereador Cláudio Damião, limpeza de um terreno na rua Sebastião Pereira da Silva, São Jorge, construção de um parquinho no loteamento Nova Aurora, São Jorge, cobertura e reparo de um banco na rua Maestro, de um buraco na rua Maestro Joaquim Naegeli, Conselheiro Paulino, retirada de sucatas de veículos no bairro de Sangar. O excelente vereador professor Pierre, reparo nas calçadas da rua Raul Veiga, Olaria, instalação de orelhões públicos na rua Carmélia das Flores e colocação de tampa de bueiro na rua Carmélia das Flores, ambos no loteamento de Jacina, e ainda calçamento da rua Carmélia das Flores no loteamento de Jacina, recuperação da calçada pintura de faixa de pedestre na rua Padre Luiz Iabar, Centro. Do excelentíssimo vereador Marco Medeiros, asfaltamento do loteamento Vale do Paraíso, Chácara do Paraíso, calçamento da rua Leão, Chácara do Paraíso, revitalização do bairro Rio Grandina, ampliação dos horários de ônibus que faz a linha do bairro Rio Grandina, melhorias no posto de saúde de Rio Grandina, asfaltamento da rua Regina Azevedo Cônego, ampliação do horário dos ônibus que faz a linha Nova Suíça, do excelente vereador Luciano Faria, reestruturação da rede de águas pluviais, das ruas Carmen Ruiz de Barros e deputado Jorge Araújo Jorge, de Granja Mimosa, do excelente vereador Edson Flávio Coelho, término do calçamento da rua Bento Faria, Jardim Califórnia, a ampliação de ponte que interliga Lumiar com a RJ 122, Estrada Serra Mar, reforma na Praça Levi Aires Brust, Lumiar, construção de escolas municipais com implantação de primeira a quarta série em Lumiar, reparo nas ruas do loteamento Maringá, com correção das estruturas de paralelepípedos Rio Grandina, colocação de bancos de praça em encosto na Praça Martírio Dias, Centro, com encosto na Praça Martírio Dias, Centro. Construção ou locação de espaço público para feirantes artesanais da Praça Getúlio Vargas e Suspiro para guardar seus produtos, do excelente vereador Reinaldo Rodrigues, construção de 2 quebra-molas na rua Otacílio Schultz, Jardim Califórnia, implantação de mão única na rua São Roque, Olaria. Voto de congratulação do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com a doutora Jamila Calil Salim Ribeiro e outros, pelos excelentes serviços prestados à comunidade, do excelente vereador Luciano Faria, com o projeto Gol de Placa e outros, pela realização do 3º Festival da Criança, com a senhora Elis Siqueira e outros, pela passagem dos aniversários, do excelente vereador Isaac Demani, com o senhor Wagner de Paula Matos e outros, pelos excelentes serviços prestados ao 11º Batalhão de Polícia Militar, do excelente vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Vera Lúcia Peçanha Moreira e outros, pela passagem dos seus aniversários. Voto de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com os familiares da senhora Ruth A. Viana, pelo seu falecimento. Requerimento de informações do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do 5º termo aditivo do contrato firmado com a empresa Águas de Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca das licenças da Estação de Tratamento de Esgoto de Olaria, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações acerca da implantação de bares com vendas de bebidas alcoólicas dentro das unidades escolares por ocasião da realização das Olimpíadas Estudantis de Medicina, OREM. Senhor presidente, esse é o expediente e está lido. Pela ordem, presidente. Vereador Cláudio Damião. Pela ordem, eu queria requerer, senhor presidente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que presido, se reuniu recentemente e, dentre as várias discussões, foi proposto, e nós acolhemos, que acontecesse uma sessão específica, que estou propondo, sobre o panorama da situação das mulheres em Nova Friburgo. Uma abordagem bastante ampla com relação à violência, à saúde da mulher, quer dizer, o contexto da mulher no panorama aqui de Nova Friburgo. Foi assinado por quase que a totalidade dos vereadores do requerimento e a proposta de realização de uma sessão específica no dia 9 de novembro.
Então, eu gostaria de requerer, senhor presidente, que pudesse incluir na ordem do dia de hoje, que pudesse ser votado imediatamente para garantir que nós pudéssemos realizar e convidar as pessoas na data então prevista. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Da inclusão do requerimento de informações, se vocês lerem agora, só peço a inclusão, né? Da inclusão do requerimento de informações para a Secretaria Municipal de Fazenda, para informar se solicitou a empresa brasileira de Correios Telex a designação de CEP para a região do bairro Nova Suíça e outros bairros. Também outro pedido de informação com a Secretaria Municipal de Fazenda, uma com Correios e outra com a Secretaria Municipal de Fazenda sobre o mesmo assunto. Também gostaria de incluir um voto de congratulação, senhor presidente, que faço com o Conselho Municipal de Segurança. Também, senhor presidente, a leitura de ofício enviado pelo gabinete do deputado Rogério Lisboa, tratando de uma emenda parlamentar sobre o transporte escolar para Nova Friburgo. E, por fim, também a inclusão da leitura no ofício que enviei à empresa Águas de Nova Friburgo, solicitando a instalação de redes de água no loteamento Santa Luzia, na região do bairro Nova Suíça. Mais alguma inclusão, senhor vereador? Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, gostaria também que fosse incluída a leitura da resposta do ofício recebido do gabinete do deputado estadual Edson Bertassi, referente à inclusão de Nova Friburgo na Lei de Incentivo Fiscal do Estado. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, de autoria, em conjunto com o ilustre vereador Isaac Demani, nós já protocolamos na Secretaria da Casa projeto de lei que dispõe sobre a cobrança por coleta, afastamento e tratamento de esgoto no município de Nova Friburgo e da outras providências. Eu gostaria de fazer a inclusão desse projeto no expediente de hoje para a imediata tramitação, tendo em vista as sessões da semana que vem, podem atrasar a discussão do projeto, que é de muito interesse da comunidade. Vereador, eu gostaria até de fazer uma outra sugestão, como um dos assuntos que estão norteando aí Nova Friburgo, nas ruas, em todas as esquinas de Nova Friburgo, justamente sobre o valor que está sendo cobrado na tarifa de esgoto. Eu gostaria, inclusive, de solicitar a Vossa Excelência que pudesse incluir diretamente na nossa ordem do dia, e a gente faz uma pausa para os pareceres e a gente vota esse projeto, porque é um assunto que urge urgência, que as pessoas estão realmente muito sem saber como lidar com essa cobrança que está chegando na casa de todos os friburguenses com relação à cobrança de 100% na tarifa de esgoto. É necessário que essa Câmara, uma vez que nós não participamos da composição desses reajustes, dos termos aditivos, a Câmara não tem ingerência sobre esses artifícios que estão acontecendo nos últimos dias, e quando Vossas Excelências apresentam uma lei com esse teor, aí sim a Câmara pode necessariamente fazer uma ação que possa aí trazer um alento aos nossos consumidores, que estão tão aflitos aí com a cobrança dessa tarifa de esgoto. Então, eu acho que seria importante que nós pudéssemos analisar da maneira mais rápida possível, dando uma resposta aí ao clamor popular com relação à cobrança de esgoto. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu queria aproveitar o ensejo também, dentro da mesma linha, no mesmo tema. No dia 28 de abril do presente ano, eu fiz um requerimento de informações à Prefeitura sobre o contrato de concessão, sobre a maneira como ele vem sendo tratado, e as informações não chegam. A Prefeitura tem 30 dias para responder o requerimento de informação. Nós não sabemos nada, absolutamente nada do contrato no que diz respeito à fiscalização que deve ser executada pela Prefeitura. E a resposta não vem. E quando vem a resposta, como eu fiz com relação ao FAO, como eu fiz com relação ao lixo, não há a primeira fiscalização e depois a resposta não chega, e quando chega é um desvio completo daquilo que foi perguntado. Eu queria pedir o apoio dessa casa, o apoio do líder de governo, para cobrar do Executivo o cumprimento da lei. São 30 dias para o Executivo responder. Ele não responde e trata exatamente desse tema.
a população está se sentindo desamparada, o aumento vem, bate na cabeça da população, e nós, para exercermos o mandato, temos que ter o cumprimento das regras, das leis. Se são 30 dias, em 30 dias tem que vir a resposta. Eu tenho um requerimento na Prefeitura que já tem 1 ano, está fazendo aniversário lá na Prefeitura. Esse diz respeito ao contrato de concessão, ao 4º termo aditivo, ao 5º termo aditivo, diz respeito ao conjunto do contrato. Então, eu faço aqui esse apelo, que eu possa receber o apoio dessa casa, no sentido de cobrar do líder de governo, porque se as informações não chegarem, nós não temos como fiscalizar nem como legislar. E a população, na outra ponta, paga a conta, reclama e reclama com razão. Solicitar à Secretaria que envie ofício reiterando as informações, saber qual o motivo da demora, dando respaldo aí à solicitação do vereador. E só para complementar essa situação das concessões, ontem, na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, na audiência pública para discutir o orçamento, constatou-se, junto a membros da Secretaria de Fazenda, que boa parte do nosso orçamento está no custeio de muitos serviços, dentre os quais, a sua grande maioria, das concessões. Então, há uma necessidade emergencial desse processo fiscalizatório e de esses contratos chegarem até nós, para que nós possamos fazer, embora nós não tenhamos como alterar contratos, não é prerrogativa nossa, mas pelo menos vermos o cumprimento dos mesmos e em que termos esses contratos também foram assinados, de modo que nós, junto à população, possamos requerer revisões caso haja necessidade de revisão contratual. Então, ontem, é uma situação séria da cidade do ponto de vista orçamentário e que cabe a nós exigência desses documentos para que nós tenhamos a clareza e possamos fazer a fiscalização adequada, para que situações como essa que a população tem enfrentado não enfrente mais e nós nos configuremos exatamente no nosso papel fiscalizador e legislador. Então, nesse sentido, é uma observação que também faço, reiterando essas atuações, tanto com relação à legislação apresentada pelo vereador Jorge Carvalho e vereador Isaac Demani, bem como pela solicitação do vereador Cláudio Damião, que diz respeito às informações acerca dos termos aditivos. A comissão também requer para poder fazer a devida fiscalização com relação às contas públicas. Pois não, vereador. Reitero à Secretaria que faça, mesmo memorando, todos os outros demais requerimentos de informação que não retornaram dentro do prazo estabelecido. Pode ser que tenha mais de um, então, para que a gente tenha a resposta de todos no mesmo ofício. Senhores vereadores, ainda temos uma solicitação de inclusão em pauta de um manifesto que é assinado pela senhora Joana Dark e pelo senhor Jorge Gomes e acompanhado pelos demais alunos, funcionários da Biblioteca Municipal e alunos que nos prestigiam nesta noite. A gente agradece mais uma vez a presença de todos, é sempre um orgulho para nós ver a nossa casa cheia, ter os cidadãos e cidadãs de Nova Friburgo acompanhando o nosso trabalho. Para a gente é um orgulho, uma felicidade muito grande, a gente agradece a presença de todos. Mas esse manifesto, portanto, para a inclusão em pauta, juntamente com os demais que foram solicitados pelos seus vereadores, os vereadores que aprovam a inclusão em pauta permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Após a leitura do expediente pelo primeiro secretário, submeto aos senhores vereadores as matérias lidas. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente. Vereador São Flávio. O voto de congratulação que eu faço com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, somente para ratificar que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Nova Friburgo desenvolveu, por ocasião agora, dia 16, comemorou-se o Dia Internacional da Alimentação. E uma série de eventos foram realizados na cidade, trazendo uma conscientização, uma orientação para a população. Portanto, esse voto de congratulação que eu faço é como mais uma forma de incentivar o trabalho deste importante conselho para o município de Nova Friburgo, senhor presidente. Pois não, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de informações. De autoria do vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do 5º termo aditivo do contrato firmado com a Águas de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o requerimento que faço, querendo saber informações claras e precisas a respeito da assinatura do 5º termo aditivo, juntamente com a empresa, com a concessionária Águas de Nova Friburgo. Na verdade,
um ato do Executivo que não foi feito aí com a transparência que eu reputo que deveria ter sido feita, tem respeito a todos os consumidores da nossa cidade, respeito a todo cidadão friburguense. Queremos, de fato, saber o que tem nesse termo aditivo, porque isso foi assinado assim, de uma maneira tão sigilosa, quase que secreta, e veio à tona por um acaso. Então, nós devemos saber, queremos saber se há algum prejuízo aos consumidores. Sabemos que as tarifas exercidas na nossa cidade pelas concessões, não só por Nova Friburgo, por todas, não são módicas, pesam aí no bolso do nosso trabalhador, do nosso consumidor, e temos medo de termos grandes surpresas aqui dentro. O que eu fiquei sabendo parece que foi ali instituída a tarifa social e uma tarifa diferenciada para o comércio, só que essa obrigação da concessionária já estava prevista numa lei anterior que eu apresentei nessa casa, com termo de compromisso do superintendente da Água de Nova Friburgo, de fazer essa implantação independente de qualquer outra coisa. Eu não sei se isso ficou condicionado a alguma coisa, alguma outra situação nesse termo aditivo. Daí a importância de nós sabermos trazer à luz o que há nesse termo aditivo, nesse 5º termo aditivo, que foi assinado aí sem o conhecimento da população friburguense, sem o conhecimento de nenhum de nós vereadores, presidente. Por isso eu conto com a aprovação por unanimidade desse requerimento. Muito obrigado. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Jorge Carvalho, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca das licenças da ED de Olaria. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, dentro do mesmo aspecto do contrato de concessão de serviço de águas e coleta de esgoto do município de Nova Friburgo, tendo em vista a implantação da estação de tratamento de esgotos na região de Olaria, nós gostaríamos de saber as informações sobre as licenças diversas que essa unidade precisa ter para que possa haver a cobrança integral da taxa de esgoto, que é uma lei federal. A lei federal diz que, após a implantação da estação de tratamento, após o efetivo tratamento de tudo que é destinado à estação, há a cobrança integral da tarifa de esgoto. No entanto, o simples fato de se instalar a estação de tratamento não quer dizer que ela esteja operando dentro das normas técnicas que dizem respeito a esse tipo de sistema. São diversas licenças que precisam ser obtidas para a caracterização de que o esgoto está realmente sendo tratado na sua totalidade. Então, nós estamos endereçando inicialmente à Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Friburgo para saber se a concessionária requereu essas licenças ou se eles têm alguma informação nesse sentido. Posteriormente, numa segunda etapa, chegando à resposta da Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos acionar o INEA, que é o órgão estadual responsável pelas questões ambientais. E vamos querer saber do INEA se esse tipo de estação que está sendo implantado em Nova Friburgo tem a licença de operação necessária para que a cobrança venha realmente a ser feita. Porque a minha dúvida e a dúvida da grande maioria da população é se aquele esgoto que está entrando na estação para ser tratado está sendo devolvido ao curso natural de água realmente tratado naquilo que se propõe. Outra coisa, o projeto inicial da concessão, é claro na sua elaboração, que existe a necessidade da construção das redes separadoras, ou seja, uma rede exclusiva para o esgoto, outra rede exclusiva para águas pluviais. Não faz sentido a população pagar uma tarifa de esgoto que está sendo tratado e próximo da estação ou em alguns locais da cidade, você para próximo a um bueiro e você percebe o cheiro do esgoto. É sinal de que o esgoto não está na rede própria, ele está na rede de águas pluviais. Portanto, não há a separação que tecnicamente
tem que existir para que se obedeça à legislação federal nesse sentido. A legislação federal é clara, ela dá o direito da cobrança integral, desde que haja a separação das redes e desde que haja o efetivo tratamento por parte da estação. Então, essas... Pois não, vereador. E, vereador Jorge Carvalho, é importante ainda ressaltar que quando há um problema no manilhamento da água, na rede de águas pluviais que recebe o esgoto, então, na verdade, é uma rede mista, a empresa responsabiliza o município para fazer a manutenção, porque diz que a rede de águas pluviais e não a rede de esgoto. Ainda tem esse detalhe ainda, que acaba por conta onerando o município. Não corrói, o que corrói é o esgoto, exatamente. Então há ainda esse gravame aí na situação, porque a manutenção, na maioria das vezes, é feita pelo município, porque a rede é mista. Acaba aí desonerando a concessionária, mas que cobra fielmente ali mês a mês a tarifa do usuário, do consumidor. Então, para concluir, senhor presidente, o objetivo desse requerimento é esse esclarecimento e lamentar mais uma vez que esse contrato ficou 8 anos engavetado na Prefeitura de Nova Friburgo e foi movimentado no dia 18 de dezembro de 2008, ao apagar das luzes do governo passado, quando foi assinado o 4º termo aditivo. A partir daí houve essa movimentação autorizando esse tipo de implantação de sistema de tratamento de esgoto que está sendo feito na cidade no presente momento. Então, se houve erro na implantação do sistema, houve erro na condução dos últimos 10 anos. Isso precisa ser corrigido. Queremos essas informações, como também as informações do órgão estadual. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem na comissão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Edson Flávio, com a Secretaria Municipal de Educação, requer informações acerca da implantação de bares com venda de bebidas alcoólicas dentro das unidades escolares. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse pedido de informação se estende, na verdade, um erro na redação, se estende também à coordenadoria Serrana 2, porque por ocasião dos Jogos do OREM, dos Jogos das Olimpíadas de Medicina, eu pude verificar em loco que algumas das unidades escolares, tanto do Estado quanto do município, que hospedou esta delegação, se transformaram em verdadeiros bares. E aí, a pedido de informação que eu trago aqui é para saber da Prefeitura Municipal, no caso da Secretaria Municipal de Educação, e da Coordenadoria Regional Serrana 2, do Governo do Estado, com que autorização e de que forma se deu a possibilidade daqueles estudantes, estando dentro de um prédio público, ali dentro estabelecerem um verdadeiro comércio de bebida alcoólica. Caso a coordenadoria ou a secretaria tenha dúvida da solicitação que eu faço, eu tenho cópias fotográficas de bares montados com marcas de bebidas conhecidas, mesas, colocando uma mesa de um lado, uma mesa do outro, tábuas em cima, e a exposição de inúmeros litros de diversos tipos de bebidas alcoólicas que eram consumidas pelos participantes e, muitas das vezes, comercializada dentro do estabelecimento educacional. Ora, senhor presidente, quando nós vamos fazer todo e qualquer evento dentro de uma escola pública, nenhum de nós adota esse procedimento, por que um grupo de medicina, mesmo que ele tenha vindo para a cidade provocado o que provocaram, que já é de conhecimento de todos, e essa Câmara prontamente se manifestou repudiando o fato ocorrido, por que ainda se alargou essa situação? Vender bebida alcoólica dentro do prédio público. O prédio público ele não deixa de ser prédio público na ausência do funcionalismo público, na ausência do funcionamento da hora escolar. Porque se fosse assim, nós iríamos transformar os prédios públicos, as quadras e tudo mais, em boates nos finais de semana, e viraria uma verdadeira bagunça, uma verdadeira orgia. Então, eu gostaria de saber se a Secretaria tem essa informação e se tem, se ela permitiu, se fez vistas grossas ou não nessa situação. Portanto, esse é o pedido de informação. Pois não, vereador? O requerimento da excelência é muito pontual. Eu pude constatar um cartaz numa das unidades que dizia assim: festa de encerramento Malhuco.
e via assim, vodka, R$5, serva, 3 por 5. Então, houve unidades isso, Vossa Excelência traz com relação à questão das unidades municipais, mas nas unidades estaduais confirmou-se isso. E tudo leva a crer, salvo melhor juízo, que isso se espalhou também por onde quer que esses jovens tenham se instalado nas escolas. Mas o que é preocupante, que Vossa Excelência destacou muito bem a questão da bebida alcoólica, mas que foi além. Né? Foi colocada fogueira em sala de aula, uma das salas de aula, fogueira. Havia caderno das crianças pelo chão. Em uma das unidades foi encontrada, segundo o relato de quem limpava, sêmen dentro da sala de aula. Então, a situação de profanação dentro do espaço escolar foi muito além, muito grave. Então, é uma situação realmente muito preocupante, fora o consumo de drogas. Porque não me venha com um papo de que aquelas seringas eram seringas de diabético, porque não cola. Né? Aquilo é absurdo. Quem olha aquilo ali fala, não cola. Tem até no Orkut agora a comunidade. As seringas eram para diabéticos, alguma coisa nesse sentido. Um minuto, vereador. Então, é uma situação tão alarmante e o requerimento de Vossa Excelência chega com muita pontualidade. Já me coloco aqui favorável, mas como que isso deve gerar em nós uma reflexão e uma ação muito pontual de defesa dos prédios públicos, em especial das unidades escolares, tão importantes para a formação do nosso futuro. Então, congratulo Vossa Excelência pelo requerimento. Vereador Renato Averno. As seringas para o uso de insulina são totalmente diferentes daquelas que foram mostradas. Então, senhor presidente, essa solicitação é também para nos nutrir de mais documentos, porque isso que aconteceu em Nova Friburgo, certamente nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas nós também não queremos que aconteça em outro município, isso pode nos nutrir de documentos, caso o Ministério Público tenha necessidade de buscar informação para impedir até a realização de evento desse nível em outros municípios do nosso país, porque nós precisamos dar um basta nesse desmando e nessas questões das pessoas acharem que pode fazer o que quiserem e estando sobre a lei, estando sobre a ordem, sobre os bons costumes. Então, esse é o pedido, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem na comissão. Aprovado. Ainda de autoria do vereador de São Flávio, já conversei com o vereador aqui, são 2 requerimentos que eu solicito ao vereador que discuta no só momento. Um, com a Secretaria de Fazenda, para informar se a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo já solicitou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a designação do CEP para a região do bairro Nova Suíça e para quais outros bairros foi solicitado e ainda não atendidos. E com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Nova Friburgo, sobre a implantação do CEP para o bairro Nova Suíça e outros, e se há cronograma para a implantação de serviços de entrega domiciliar nas diversas localidades do município de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse é um tema que muitos vereadores, vereador Cláudio Damião, demais vereadores desta casa, já vem se debruçando há algum tempo. E tive uma informação muito importante que o Correios, que a empresa de Correios e Telégrafos, abriu temporariamente no sistema deles para a inclusão de novos CEPs. Mas só que essa inclusão de novos CEPs é como ele abre hoje, fecha e depois demora novamente a ser reaberto. E aí, quem entrou, quem não entrou vai ficar penando para conseguir. Em cima dessa informação, tive reunido com um dos funcionários do Correio e hoje falei com um dos funcionários da divisão de logradouros públicos que ele tem dificuldade, devido a um sistema de informática, de informar quais ruas foi solicitado e quais ruas são oficiais e que foi solicitado a implantação do Código de Endereçamento Postal. Porque sem o Código de Endereçamento Postal, a gente não dá nenhum passo. Sem a aprovação dos nomes das ruas por esta casa, não dá nenhum passo. E depois, se a Prefeitura também não informar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que essas ruas já foram aprovadas, que, portanto, necessitam de CEP, também não caminha, como também não caminham a organização dos bairros, das ruas, das vias públicas, que não têm os números de acordo com o número que consta no carnê do IPTU.
Ora, isso já acontece com a Energisa, já acontece com a empresa Águas de Nova Friburgo. Quando o cidadão vai fazer um cadastro para ter o seu poste de energia elétrica ou para ter o serviço de água na sua comunidade, ele informa o endereço que ele tem em mãos. Então, tem gente que mora na rua que já mudou o nome há muito tempo, ele está recebendo a conta de energia elétrica e a conta d'água no endereço que não existe mais. E aí, quando ele informa para uma empresa que vai fazer uma entrega, como Casa Bahia, que seja, informa um endereço que também não existe. Então, nós estamos numa bagunça muito grande. Por isso, senhor presidente, essa informação ela é importante para nós, num prazo rápido, podemos regulamentar o Código de Endereçamento Postal para o bairro Nova Suíça e outros bairros que estão envolvidos na situação, para nós não perdermos esse tempo. O pedido de informação é bem objetivo e eu tenho certeza que teremos essa resposta em breve. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de leituras, de autoria do vereador Isaac Demani. Já aprovada a inclusão. Prezados, senhor vereador, é com satisfação que vem informar a Vossa Excelência que, atendendo ao seu pedido, conforme o ofício número 01 de 2010, enviado em 10 de agosto de 2010, estou apresentando juntamente com o deputado Ney Botelho o projeto de lei para incluir o Distrito Industrial de Nova Friburgo na Lei de Incentivos Fiscais, Lei número 5.636/010, que reduz o ICMS de 19% para 2%. A inclusão de Nova Friburgo nesta lei de incentivo irá contribuir para o desenvolvimento não só do município, mas de toda a região. Nesta oportunidade, apresento meus sinceros protestos elevados a preço e consideração. Cordialmente, assino o deputado estadual Edson Albertassi. E aqui segue cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com a inclusão do município de Nova Friburgo no condomínio industrial para essa redução de incentivo. Senhor presidente, rapidamente, por favor. Só destacando a importância de um pedido que eu fiz ao deputado estadual Edson Albertassi, e ele prontamente se sensibilizou da situação do Nova Friburgo. Estamos aí perdendo empresa, estamos aí o risco de perder uma empresa que numa luta do vereador Edson Flávio, de trazer a Nestlé para Nova Friburgo, e nós sabemos que ela está pendendo aí para outra cidade por conta de incentivos fiscais que existem em outras cidades, e daí a importância dessa empreitada aí assumida pelo deputado estadual Edson Albertassi de incluir Nova Friburgo na lei de incentivos fiscais do Estado. Tenho certeza que vai trazer aí inúmeros benefícios para a nossa cidade, não só talvez garantindo, vereador Edson Flávio, a vinda da Nestlé, uma luta de Vossa Excelência, mas como outras empresas aí dando mais emprego ao povo friburguense. Obrigado, senhor presidente. Só uma parte. Sim, vereador. Só para parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto à tona e também, senhor presidente, por trazer uma satisfação a esta casa, porque no dia de ontem eu tive reunião com a presidência da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, para tratar justamente desse caso. Um dos temas abordados entre nós, com a presidência da Firjan, foi justamente a questão do ICMS. Essa questão está sendo muito importante e nós estamos ainda, a empresa Nestlé ainda não definiu agora, de fato, aonde irá se instalar, e essa questão está pesando na decisão da empresa. Nós estamos aí agora disputando com 5 municípios para sediarmos a empresa Nestlé. E agora nós vamos ver, porque esse projeto, senhor presidente, está para ser votado na Câmara dos Deputados e esperamos que vote ainda nessa legislatura, porque se não for votado até o dia 30 de dezembro, nós corremos o risco desse projeto entrar na gaveta e ficar lá por conta da nova legislatura, e nós não podemos perder tempo. Então, até rogo, senhor presidente, que esta casa, vereador Jorge Carvalho, pela liderança que Vossa Excelência tem junto ao PMDB, pela liderança que Vossa Excelência tem junto ao Governo do Estado, que possamos buscar acelerar a tramitação e a votação desse projeto na Assembleia Legislativa. O deputado Onei já disse que vai acelerar, o deputado Edson Albertassi também, que são autores das emendas, mas nós precisamos fazer com que esse projeto seja votado, se possível, nos próximos 15, 20 dias, se fosse possível. Seria importante. Então, eu peço também o apoio do nobre vereador Jorge Carvalho, vereador Renato Aberrâmia, por estarem aí no PMDB, partido que detém o governo do Estado. Falando, senhor presidente, ontem eu estive reunido com o deputado Edson Albertassi e ele me garantiu que esse ano esse projeto ainda vai à votação, porque ele vê a importância aí dessa empreitada. Só dando uma pequena parte ao vereador Marcos Medeiros, ele pode concluir, vereador. Na minha ótica, na minha maneira de ver, cabiam duas atitudes. Uma questão do incentivo fiscal
e outra, o aumento do repasse do ICMS, que o município de Nova Friburgo tem bem menos que 1% desse repasse. Então, haveria a possibilidade, uma vez levando essa informação para o deputado, que ele fizesse uma operação casada, uma emenda no sentido também que se aumente o repasse do ICMS para a cidade de Nova Friburgo, porque é ínfimo esse índice. Senhores vereadores, ainda requerimento de leitura de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, sobre um ofício que o vereador recebeu a respeito de uma emenda que diz o seguinte: certíssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente, informo a Vossa Excelência que apresentei neste órgão, juntamente à Câmara dos Deputados Federais em Brasília, emenda ao Orçamento Geral da União para o exercício 2010, a qual beneficiará os municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme discriminado abaixo. Emenda 25110006, objeto transporte escolar, município de Nova Friburgo, valor R$ 160 mil. Certo de que a destinação deste recurso contribuirá para oferecer uma qualidade de vida mais digna à população daqueles municípios, coloco-me à disposição e aproveito o ensejo para protestar votos de consideração. Assina o deputado Rogério Lisboa. Senhor presidente, muito rápido. Esse ofício foi enviado pelo gabinete do deputado estadual Sabino também. E falei hoje com Brasília, no gabinete do deputado Rogério Lisboa, e ele afirmou que está tudo caminhando muito bem. A Secretaria de Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo está acessando o SICONV, que é o programa que trata dessas inclusões, e que está tudo caminhando muito bem, que amanhã, pela manhã, ele vai me informar em que pé está a liberação desse recurso, que é para o transporte escolar das crianças do município. Pois não. Ainda requerimento de leitura, eu já havia indicado no início da sessão, uma das pessoas que nos visitou nesta noite, a respeito da questão da biblioteca. Vou solicitar ao vereador Jorge Carvalho que faça a leitura, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, o texto é o seguinte: biblioteca morta. Diante de um evento fúnebre, resta a tristeza e a urgência de algo a fazer, pois, sob o pretexto de cuidar da saúde municipal e contratar mais enfermeiros, o prefeito em exercício nos deixou doentes, ao exonerar Francisco Gregório Filho e Maria Clara Cavalcante de seus respectivos cargos na Biblioteca Pública de Nova Friburgo. Adotou, para fazê-lo, um critério obscuro, pois temos certeza de que ignora o valor e a qualidade do trabalho de ambos. E que qualidade e que valor. Tal trabalho, a olhos vistos, transformou nossa biblioteca. De depósito de livros e de acolhimento de escolares para suas tarefas obrigatórias, qualificou-se como local de valorização da leitura e da cultura como um todo. Passou a abrigar ali pessoas que acorriam ao local em razão da pura sedução dos dois, pois eles fizeram magníficas oficinas para formar novos contadores, sedutores. Todos os que tiveram oportunidade de assistir a alguma delas sentiram-se absolutamente encantados com a dinâmica dos trabalhos, onde ninguém ficava de fora e todos participavam, aprendiam e se deleitavam. Restava sempre um gosto eterno de quero mais. Além desta iniciativa, havia também o Círculo de Leitura, às quartas-feiras, onde uma obra literária ou um autor era apresentado ou apresentava-se, e os demais frequentadores eram estimulados a intervir e a produzir uma apreciação artística rica e interessante. Devido à urgência de nos pronunciarmos, fica aqui o que foi relatado como uma pequena amostragem de um trabalho maior. Além disto, muito mais foi feito com evidente competência, entusiasmo e esmero. Para sintetizar, devemos dizer que Nova Friburgo possui joias que agora lança fora. Não duvidamos que os problemas da área de saúde sejam gravíssimos e que haja carência de enfermeiros, médicos, equipamentos e etc. Nossa dúvida resiste na restrição do conceito de saúde, que não deve ser visto isoladamente fora de um contexto social mais amplo. Nosso prefeito, em exercício, parece defender a seguinte ideia ultrapassada: os problemas precisam ser resolvidos de maneira especializada e isoladamente,
sem nunca se lançar mão de uma visão de conjunto. E mais, o faz de uma maneira pouco democrática, posto que, sem consulta e sem evidenciar conhecimento de causa. O que pretendemos? Que os critérios usados quando das decisões administrativas sejam cristalinos e venham a público. Neste caso, nos perguntamos, que critério pode sustentar a decisão de demitir 2 profissionais acima da média na área de cultura? Gostaríamos de saber que pesos e medidas foram usados para evidenciar que a área de saúde, neste momento, necessita de mais reforço que a área de cultura e educação. Além disso, na construção de tais critérios, levou-se em conta como a área de cultura está ligada à preservação da saúde, como pode haver educação sem cultura e, mais especificamente, sem leitura. E frise-se, não uma leitura obrigatória onde o educando sofre mais do que aprende, mas a leitura encantadora desses encantadores em péssima hora exonerados. Sublinhamos aqui que tal fato não prejudicou só o setor da cultura, mas também o da educação e saúde. Além do que foi exposto acima, dizemos mais, não só tais profissionais deveriam ser conservados, mas multiplicados em outras áreas, que seja da saúde, quer seja da educação ou segurança. Profissionais, modelo de gosto e amor pelo que fazem, fazendo mais por entusiasmo e, por isso, economizando para o município por serem mais produtivos. Choramos aqui uma biblioteca morta que, quando viva, era razão de orgulho para nós, e ao perdermos os nossos capitais humanos, perdemos este valioso patrimônio cultural e engrossaremos a fileira dos doentes nos hospitais, pois é isto que resta àqueles que perdem o encanto e o mistério da vida. Assinam Joana Dark, da Veiga e Jorge Gomes. Pois não, agradeço ao vereador Jorge Carvalho pela leitura, dizer que nós, felizmente, né, não... Tá ok. Pedir ao vereador Isaac Demani que seja portador, por gentileza, e comunicar, né, que, além do fato de ler o manifesto, o que a Câmara pode se colocar nesse momento é encaminhar esse documento ao prefeito em exercício, né, para que ele também tenha conhecimento do teor do manifesto dos senhores. Ok? Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Presidente, eu registro aqui a presença do ex-diretor do IBGE em Nova Friburgo, nosso amigo e companheiro Jalmir Saiba. A presidência registra com prazer. Vereador, eu gostaria que autorizasse que os vereadores também pudessem participar também das assinaturas. Eu já... Pois não, vereador, com certeza. Pois não, vereador. Senhor presidente. Só manifestar que a Secretaria de Proleitura tinha míseros reais no orçamento, e no orçamento desse ano, do ano passado, desse ano já contava com 1 milhão e poucos mil reais, cerca de 800 mil reais de convênios firmados e uma parte para pagamento de folha de pagamento e algumas outras despesas. Portanto, havia um investimento já, não só investimento humano de trabalho, mas um investimento financeiro também, que lamentavelmente se perde se não houver uma possibilidade de demover o atual prefeito, o prefeito em exercício, da iniciativa que ele praticou com o ato de exoneração. Portanto, eu acho que a manifestação ela vem, acima de tudo, com a intenção de buscar, junto aos vereadores, esse apelo de que convençam o vice-prefeito a voltar atrás na atitude que tomou. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Relembrar o nome de Álvaro Ottoni, ele que foi um dos grandes baluartes, Raquel Nada, que se faz presente nesse momento aqui. E, óbvio, a sociedade friburguense urge por leitura, por cultura. Com certeza, o vice-prefeito é uma pessoa sensível e vai acatar o manifesto. Pois não. Rapidamente, senhores, por favor. Até como professor de literatura, eu não posso admitir isso. A Nova Friburgo teve um salto imenso na criação da proleitura e a importância da leitura na formação crítico-cidadã, tão fundamental hoje nos nossos educandos e na sociedade.
Então, fica aqui também meu apoio ao movimento e a necessidade de que nós reflitamos e possamos reverter, ou pelo menos juntar vozes para que se reverta essa situação e garantamos esses projetos de leitura tão essenciais à Nova Friburgo, que se destacou nacionalmente por essa ação, quando foi criada essa secretaria no ano passado. Então, fazer esse registro. Obrigado. Pois não, senhores vereadores, nós vamos prosseguir os nossos trabalhos, já abrindo a nossa ordem do dia. Antes, eu gostaria de solicitar ainda a inclusão em pauta de um projeto de autoria da mesa diretora que prorroga a licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Heródoto Bento de Mello. Os vereadores que aprovam a inclusão na nossa ordem do dia, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, abrindo a nossa ordem do dia, em discussão única o projeto de autoria da mesa diretora que prorroga a licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal, doutor Heródoto Bento de Mello. Eu vou fazer a leitura rapidamente. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Friburgo, suas atribuições legais, em especial o artigo 32.3 do Regimento Interno, submete à apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo: prorroga a licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Fica prorrogada até o dia 3 de novembro do corrente a licença concedida através do decreto legislativo 324, de 28 de nove de 2010, e prorroga pelos decretos legislativos número 325, de 30 de nove de 2010, e 326, de 7 de 10 de 2010, para tratamento médico ao excelentíssimo senhor Heródoto Bento de Mello, digníssimo prefeito municipal, na forma do atestado médico. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Senhores vereadores, somente para questão de elucidativa, quem faz o encaminhamento desta vez, das vezes anteriores, era o procurador da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e este ofício vem assinado pelo prefeito, doutor Heródoto Bento de Mello, é o mesmo quem assina, solicitando, juntamente com o atestado médico, assinado pelo médico Marcos Benquimol, que diz que o prefeito encontra-se ainda sob seus cuidados, devendo permanecer afastado de suas atividades laborativas por 15 dias a partir do dia 20 do 10, e aqui traz ainda o CID, o código CID 506-9. O médico assina e o prefeito também assina a sua solicitação pelo período de mais 15 dias. Ao me entregar este ofício, hoje pela manhã, o secretário-geral Braulio Rezende disse ainda que as expectativas é de que ainda este final de semana o prefeito tenha alta hospitalar, e permanecendo ainda mais um tempo em casa para que se recupere definitivamente, para aí sim voltar às suas atividades de prefeito da cidade de Nova Friburgo. Sendo esses os esclarecimentos, e após a leitura, submeto ao plenário, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão, eu vou deixar o projeto de autoria do vereador Jorge Carvalho Isaac Demani para mais adiante, até aqui, porque nós precisamos fazer uma interrupção na sessão, para os pareceres. Eu gostaria também de discutir com os senhores vereadores ainda a possibilidade de uma emenda. Então, vamos discutir os outros projetos e deixaremos esse para o final. Segunda discussão de projetos de lei de autoria do vereador professor Pierre, que cria um certificado ambiental verde no âmbito do município de Nova Friburgo, da outras providências. Projeto já lido em primeira discussão. Pergunto se existe necessidade de nova leitura. Não havendo, em discussão, segunda discussão. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra, talvez não precise dos 20 minutos, para esclarecer, porque houve emendas de ajustamento e esclarecer as melhorias do projeto. Pois não, vereador. Vossa Excelência, portanto, dispõe de tempo de até 20 minutos. Senhor presidente, demais pares, companheiros vereadores, senhoras e senhores, o presente projeto cria o certificado ambiental verde no município de Nova Friburgo.
Trata-se de um projeto importante em virtude do cuidado com o meio ambiente, sobretudo em alguns setores específicos. Cito aqui, por exemplo, o setor metal mecânico, o setor têxtil, que são contemplados, também o setor de pousadas, hotéis, que são contemplados pelo presente projeto. Se Deus quiser, com o apoio dos vereadores, se tornará lei, também com a aquiescência do Poder Executivo. E o certificado visa especificamente a destacar em Nova Friburgo aquelas empresas que têm um efetivo cuidado com o meio ambiente. É uma ação nova, desde os anos 90, a criação do Sistema de Gestão Ambiental. As grandes empresas estabelecem ISOs. O ISO 14000, a série de ISOs 14000, está intimamente ligada à questão ambiental e aos impactos ambientais que o progresso vem trazendo. Me traz à memória um trecho de um romance do autor Graça Aranha, o romance Canaã, de 1902, vereador Renata Birramer, que deu lume à tendência pré-modernista em nossa literatura. E é um trecho belíssimo, em que há dois irmãos imigrantes alemães, Milkau e Lentz. O Lentz tinha uma visão progressista, que não importava com o cuidado natural. Já o Milkau tinha uma visão de cuidado com a natureza, favorável ao progresso, porém cuidando da natureza. Se tratava, portanto, do chamado desenvolvimento sustentável, tão trabalhado, inclusive, na campanha eleitoral pelos candidatos à presidência. Também a importância da questão do meio ambiente. Temos tido pelo mundo afora conferências procurando o cuidado com o meio ambiente. Nova Friburgo tem um espaço maravilhoso de Mata Atlântica, tem empresas incríveis, comprometidas com o cuidado com o meio ambiente, mas que não são reconhecidas, não são destacadas, e que merecem o referido destacamento. O presente projeto dá toda a autonomia à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para criar esse certificado, mas também dá a ela a condição de ela indicar outro órgão, caso ela entenda melhor que faça o respectivo certificado. Ela pode designar. O projeto é muito interessante e o artigo 2º, ele diz: o órgão ambiental municipal disponibilizará requerimento padrão no qual será requerida a certificação e apreço, no qual serão ajuntados os seguintes documentos. Ou seja, uma empresa que queira, ser candidata a receber esse certificado, que é muito importante para ela, porque será um reconhecimento, um retorno imenso para essas empresas, ela terá que apresentar a comprovação de implantação do Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, ou uma das certificações de ISO 9000, 9001 ou a série de ISOs 14000. Sabemos nós que já há empresas no município que têm essa prática e têm já esse certificado ISO, e que não são reconhecidas, não são valorizadas. Assim que eu acabar aqui essa exposição, com certeza, vereador Edson, no item 2º, caso essas empresas, algumas delas não tenham ISO, ela pode apresentar um relatório técnico descrevendo práticas e ações executadas pelo segmento que ela pertence acerca da responsabilidade com o meio ambiente. Isso é muito importante. As empresas de ISO ficam dispensadas de apresentarem esse relatório e também terem uma certidão de regularidade de tributos municipais, estaduais e federais, o que traz também a essa empresa uma visibilidade imensa com relação à sua responsabilidade tributária. E o mais interessante é que o projeto também abre ao Executivo algumas possibilidades, autoriza o Executivo, dentro do seu corpo, a ampliar os segmentos que poderão receber esse certificado ambiental verde. Poderão também receber incentivo fiscal
nós não podemos fazê-lo, mas podemos autorizar o Executivo à concessão de incentivo que ele enviará em projeto de lei a essa Casa. Também poderá criar um cadastro prévio das empresas interessadas em participar da certificação ambiental verde, para que possa servir de peça para a contemplação pelo certificado. Poderá também fazer a divulgação e orientar, pelos meios que entender necessários, a possibilidade de contemplação do referido certificado, ou seja, dar visibilidade, e criar o selo de certificado contendo a menção à legislação criada por essa Casa Legislativa. Inclusive, senhor presidente, pode ser até mesmo o Executivo criar a possibilidade de nós entregarmos esse certificado aqui na Casa Legislativa para essas empresas. Isso, a legislação abre esse espaço também à proposta legislativa. Ou seja, mostra por parte da cidade a valorização daqueles que cuidam do meio ambiente, o reconhecimento àqueles que cuidam do meio ambiente e o incentivo para que, criando o sistema de gestão ambiental, possam se inserir nos ISOs, que valorizam as determinadas empresas e, inclusive, trazem a elas benefícios não só da monta municipal, como também de monta estadual e até mesmo federal. Então, há uma visibilidade importantíssima. Então, é fundamental que nós reconheçamos essas empresas e esses segmentos que valorizam o meio ambiente. Concedo agora a parte ao vereador Edson Flávio. Estarei uma parte. Com certeza, vereador, logo em seguida. É rápido, vereador. Somente, claro, a gente louvar e parabenizar por um projeto que Vossa Excelência, quando fala aqui de restaurante, tem a questão do reaproveitamento, tem muitas coisas que, às vezes, o cidadão faz, mas ele não é o empresário, faz, o empreendedor faz, e ele não tem nenhum reconhecimento por parte do poder público e, às vezes, ele faz com um pouco até de desânimo. Então, Vossa Excelência, no meu entendimento, traz um projeto de lei para esta Casa que vai motivar outros municípios. E eu me orgulho muito de participar dessa legislatura, porque nós estamos marcando época na questão ambiental. Na sessão passada, nós aprovamos um projeto muito especial, que foi a questão dos animais, né, de ter proibido eventos que trazem prejuízo aos animais. E agora, o projeto do lixo. Tem um projeto meu que está tramitando nessa Casa, que é o reaproveitamento de resíduos de obras, que está tramitando, um projeto muito grande, inspirado em grandes metrópoles ou em grandes prefeituras, grandes municípios que fazem. E Vossa Excelência... coleta seletiva também nas escolas, que E ontem, no Rio, na reunião que estive na Firjan, nós conversamos justamente sobre uma orientação deles, nós visitarmos sites e procurarmos municípios cujas leis favorecem a criação ou a implantação de indústrias limpas. Né? Quando nós falamos de trazer novas indústrias para Nova Friburgo, nós também pensamos numa indústria limpa, numa indústria não poluente de empresários e empresas comprometidas com o meio ambiente. Então, aquelas que estão por vir já dá de cara com uma lei dessa e aquelas que estão podem se beneficiar. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela amplitude, pela grandiosidade do projeto. Obrigado, vereador. Inclusive, já vou conceder-lhe uma parte, vereador Renata Birramer. Nós apresentamos, senhor presidente, levamos esse projeto com a emenda posteriormente, que a emenda melhorou muito o projeto, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nós apresentamos no ano passado as emendas, a correção, a melhoria, e nós tivemos a boa atenção do Conselho, que acolheu muito bem essa proposição. Então, é algo também que vem, né, também com discussão e com apresentação no Conselho de Meio Ambiente. Vereador Renata Birramer. Obrigado pela parte, professor Pierre. Eu quero congratular Vossa Excelência, porque esse projeto é muito importante. O incentivo aos empresários, às pessoas que procuram tratar o meio ambiente com o carinho que ele merece, é muito importante. A citação de Graça Aranha é muito pertinente, porque isso foi nos primórdios do século passado. E já naquela época, o autor, com a sua acuidade, já estava preocupado com essa questão
que naquela época não era muito tocada. Antes, me lembro que no século XIX, Dom Pedro II fez o reflorestamento da Floresta da Tijuca. Isso foi um marco também na questão ambiental, porque naquela época não havia automóveis, a indústria automobilística ainda não tinha se estabelecido, e a poluição atmosférica, não se falava em carbono, não se falava em aquecimento global, não se falava na camada de ozônio lesionada. E Nova Friburgo, sempre lembrar que nós ainda temos 44% da Mata Atlântica preservada, enquanto que o Brasil tem 0,84%, 7% da mata original. Então, todo o projeto, e esse de Vossa Excelência, visa estimular e homenagear, inclusive, as pessoas que tratam com carinho o meio ambiente. Obrigado, vereador. Nós precisamos pensar nas gerações futuras. Quando se fala do meio ambiente, o cuidado com ele, aliás, tem se usado agora ambiente apenas, né, por conta que há uma redundância, a palavra meio, a palavra ambiente designam a mesma coisa, mas há uma preocupação e uma necessidade hoje iminente desse cuidado. Quando Vossa Excelência aborda do cuidado de Graça Aranha, é bela a passagem do livro, vereador Renata Bihammer, porque há um personagem felicíssimo, que durante a conversa dos irmãos alemães que imigraram para o Brasil, no Espírito Santo, na história, ele abraça uma das árvores e chora para protegê-la. Olha o nome do personagem, Felicíssimo. De fato, é felicíssimo quem cuida do meio ambiente. É felicíssimo quem tem um olhar para o desenvolvimento sustentável. É felicíssimo o município que tem atenção para isso. É felicíssimo o povo que cuida do seu ambiente. Então, é um projeto de felicidade. É um projeto e no superlativo. Então, cuidar do meio ambiente traduz isso. Então, senhor presidente, como bem disse, não iria me estender usando o tempo todo, agradecendo aqui imensamente o à parte do vereador Edson Flávio, do vereador Renata Bihammer. Cede uma pequena parte. Com certeza, vereador. Eu queria parabenizar o vereador pela iniciativa. Em nosso município existem algumas empresas, né, conscientes, né, com trabalho com a preservando o meio ambiente, outras ainda precisam ser estimuladas, né? E essa casa vem se comportando de maneira magnífica, apresentando projetos nessa linha, como foi do vereador Isaac Demani, vereador Edson Flávio, o próprio vereador apresentou uma essa semana. Agora, precisa que o município faça essas leis serem cumpridas, né? Que o município aproveite as leis que a Câmara Municipal de Nova Friburgo vem apresentando, né? São de boas qualidades, como a do vereador Reinaldo Rodrigues, em respeito à feira de olaria. Com certeza. Né? Então, quer dizer, a gente vem dando prova, nesse nosso mandato, de vários projetos interessantes para o município, né? Que o município poderia estar ganhando muito com isso. Agora, basta que o Poder Executivo também faça a sua parte, né? Então, fica aqui meus parabéns e que a gente agora fique torcendo para que o Poder Executivo faça também a sua parte. Obrigado. Muito oportuna a observação de Vossa Excelência, até porque são projetos importantes. Também o vereador Reinaldo me lembra aqui do projeto que nós aprovamos com relação às sacolas plásticas, as sacolas, né, de cuidado ambiental, importantíssimo. O que nós chegamos a constatar é que existe uma legislatura literalmente voltada para o meio ambiente. Penso que talvez tenha sido a legislatura que mais votou projetos em favor do meio ambiente na história legislativa. É algo para nós analisarmos. Vereador Reinaldo. Obrigado, vereador. Parabenizando Vossa Excelência também pelo projeto. Né? Lembrando que nós apresentamos um projeto também para a retirada do mercado dessas sacolas plásticas, né? Que depois, logo em seguida, o Estado também, através da Assembleia Legislativa, também apresentou, né? E com certeza Vossa Excelência está de parabéns. A questão do meio ambiente é uma luta antiga nossa, né? Inclusive da preservação, quando falei aqui outro dia
da importância da plantação de árvores, que nós, todos os lugares em que se acumulava lixo, nós procuramos, quando o secretário retirar e implantar árvores, que também contribui muito para o meio ambiente, mas o projeto de Vossa Excelência é de um longo alcance. Eu espero realmente que, com certeza, a Câmara vai aprovar por unanimidade, mas espero também que os projetos que nós aprovamos aqui, de suma importância como esse, que possa ele ser sancionado logo e que seja colocado em prática. Porque é o que eu mais cobro aqui, que nós deveríamos ter uma comissão de avaliação dos projetos para que nós pudéssemos cobrar as autoridades competentes que possam colocar em prática. Senão a gente fica aqui durante 4 anos apresentando os projetos e as pessoas que têm realmente que executar o projeto ficam de braços cruzados e acaba não acontecendo nada. Até porque, né, o não cumprimento de lei é crime de improbidade. A prefeitura não cumprir, ela está cometendo crime. Então, essa é uma situação muito séria que a gente tem que atentar. Eu penso que, para coroarmos isso, eu, inclusive, já entreguei ao presidente, não oportunamente, o projeto da Câmara Verde, um projeto de resolução, de a Câmara Municipal se tornar a primeira Câmara Verde. Podemos coroar isso. Então, reiterar, senhor presidente, a avaliação que penso que será uma ação importantíssima no mandato de Vossa Excelência, enquanto presidente, até depois dessa legislatura, que está apresentando muitos projetos ao meio ambiente, coroaremos com uma Câmara Verde. Então, agradecer os outros apartes que se acrescentaram aos apartes, vereador Edson Flávio, vereador Renata Birramer, sempre também muito pontual nas questões de informação histórica e também do meio ambiente, né, ao vereador Luciano, vereador Reinaldo Rodrigues, e requerer aos demais vereadores que votem favoravelmente a esse projeto importante de estímulo, incentivo e de valorização a quem cuida do meio ambiente. Eis aí uma missão importante e bonita que essa Casa Legislativa se presta a fazer e a cumprir. Obrigado, senhor presidente. Concluo aqui a minha fala. Senhores vereadores, após a discussão, em votação com a emenda proposta pelo vereador, que o vereador já mencionou, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ainda em segunda discussão, de autoria do vereador Isaac Demani, projeto 1479/09, que obriga a inclusão da história e cultura afro-brasileira na rede pública de ensino de Nova Friburgo, da outras providências. Projeto já lido em primeira discussão. Não havendo necessidade de nova leitura, em discussão. Senhor presidente, já falei favoravelmente ao projeto. Em primeira discussão, foi aprovado naquela época por unanimidade. E só ressaltar a importância do ensino da cultura afro-brasileira nas nossas escolas. A população, nossos irmãos negros que sofreram aí durante décadas, ainda sofrem por conta do preconceito e merece, com todo respeito e com todo louvor, ter sua história contada nas escolas, na escola de ensino fundamental, aí sendo mais um passo na tentativa aí de acabarmos, por vez, esse racismo que existe na nossa sociedade, ainda que seja um racismo velado, escondido, nas entrelinhas, através das brincadeirinhas, mas que é existente na nossa sociedade. O segundo passo que dou nessa tentativa de reconhecer a importância dos nossos irmãos negros na nossa sociedade. Foi aprovado por essa Casa uma lei de combate ao racismo, de ações estratégicas para a afirmação dos afrodescendentes, e esse agora, mais um projeto de lei visando na educação, onde eu acredito que é o nascedouro da cidadania, trazer às nossas crianças a consciência da importância da história dos nossos irmãos afrodescendentes. Sim, vereador. Depois também, vereador. Com certeza, vereador Pierre. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, não poderia deixar de fazê-lo, hipótese alguma, né? E ontem, no Rio de Janeiro, após ter a reunião com a Firjan, nós tivemos uma reunião onde, por telefone, falei com a professora Ledir Porto, para que no mês de novembro, por ocasião das comemorações, nós possamos estar realizando um seminário para a implementação do Plano Nacional das Diretrizes Curriculares nessa questão das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Na verdade, segundo o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já está aprovado pelo Conselho Nacional de Educação a implantação nas escolas públicas
desse ensino em tela. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que Vossa Excelência age com anterioridade no sentido de trazer a discussão à lume, e agora, com a professora Lady Porto, no diálogo que tivemos ontem, já começa a articular a realização desse seminário com os gestores das escolas públicas municipais e, por que não também estaduais, no município de Nova Friburgo durante o mês de novembro. Então, parabenizo Vossa Excelência, com certeza, Vossa Excelência dá um passo muito grande, aumentando as medidas afirmativas de busca na relação étnico-raciais para o nosso país, com a lei que Vossa Excelência propõe nessa casa. Obrigado, vereador Edson Flávio. Na verdade, a determinação da incluir a história, a cultura afrodescendente já é determinação legal através de uma lei federal número 10.639 de 2003, que alterou a lei 9.394 de 96, que é a lei de diretrizes básicas. Mas esse projeto de lei, vereador professor Pierre, nós estamos aqui forçando agora o Executivo, sim, a regulamentar essa lei e, de fato, incluir essa matéria tão importante no currículo escolar. Vereador. Obrigado, vereador. E a visibilidade. Aliás, a Lei 10.639, depois ela foi alterada pela Lei 11.645, que, além da cultura e história, né, de África, também insere a cultura indígena. Então, nesse ano agora, de 2011, será obrigatório em toda a rede de ensino no país, pelo menos a educação básica, o ensino dessa grade curricular. É interessante porque volta para a questão do índio também. Nova Friburgo, nós temos remanescentes de índios da tribo Pataxó, Puri e Puri Coroado. Nós temos indígenas aqui. Quando eu estive na Conferência Nacional de Educação, eu tive a oportunidade de conhecer índios de várias comunidades do país afora, inclusive a coordenadora estadual de Roraima de Educação Indígena. Também tive contato com índios de Alagoas e também de Tocantins. Fantásticos, vereador Isaac. A conversa e o depoimento que eu tive deles, lutando na Conferência Nacional de Educação para ações proativas e afirmativas da educação indígena no Brasil. E essa Lei 11.645, ela trabalha esse tema. Então, o que Vossa Excelência traz, inclusive, foi tema de discussão, em primeira discussão, quando o projeto for apresentado, e Vossa Excelência explicou muito bem. Não, vereador, existe a lei federal, mas essa lei vem trazendo um arcabouço de regulamentação, de melhoria, de adendo à legislação federal, de modo que possamos ter um acréscimo e a efetivação com maior qualidade dentro daquilo que a legislação federal já aponta. Então, nesse sentido, é apoiar a iniciativa de Vossa Excelência, me colocar como professor e como amante da educação, como Vossa Excelência também é amante da educação, porque todos somos chamados à educação, mas alguns, por amarem mais e por vocação, se tornam aqueles que professam a educação e, portanto, recebem o nome de professores, porque professam a educação e são profetas da mesma. Então, congratular a Vossa Excelência e vamos rumo ao cumprimento da legislação federal, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como Vossa Excelência citou, a Lei 9394/96, criada pelo saudoso Darcy Ribeiro, grande baluarte da educação, ideólogo dos CIEPs, realmente um homem iluminado da nossa educação e de grande cuidado com o indígena. Parece que é um grande presente, e pelo negro também, porque Darcy Ribeiro foi um grande defensor da diversidade étnica. Ele tem um livro belíssimo chamado Povo Brasileiro. E nesse livro ele coloca a força do brasileiro que se dá na miscigenação. No início do século XIX e parte do século XX, a miscigenação era algo ruim, era sinal de enfraquecimento. Mas hoje se prova que o processo miscigenatório trouxe exatamente a força, e o povo brasileiro é exatamente isso. Fazendo uma paráfrase, alterando um pouquinho a fala de Euclides da Cunha, que disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, eu digo que o povo miscigenado é, antes de tudo, um povo forte. Então, essa legislação vem exatamente para confirmar isso. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador professor Pierre, trazendo aí sempre um brilho maior aí na sustentação da defesa desse projeto de lei.
E, senhor presidente, pedir aos pares dessa casa a votação favorável a esse projeto de lei, diante da sua importância, diante do reconhecimento histórico que nós temos que fazer com o negro, com o nosso irmão afrodescendente, e é mais um passo. Fico feliz de ser o segundo projeto de lei em defesa do cidadão afrodescendente que faço nessa casa para buscar aí reparar essa dívida histórica, professor Pierre, que nós temos com os nossos irmãos negros. Então, conto com o apoio de todos os pares. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nós faremos uma pequena pausa, os vereadores, rapidamente, cerca de 5 minutos, para que a gente possa resolver a respeito do projeto. Desculpa, ainda tem ainda um projeto de autoria do vereador Cláudio Damião, que solicitou a inclusão em pauta da reunião específica a ser realizada no dia 9 de novembro, com o tema Panorama da Situação das Mulheres em Nova Friburgo. Em discussão, por favor, vereador. Senhor presidente, eu faço a defesa dessa proposta, lembrando que nós criamos aqui na Câmara, foi uma iniciativa que apresentei, foi aprovada por todos os vereadores, a criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nada mais justo, numa Câmara de quase 200 anos, que possamos discutir aberta e democraticamente os problemas relativos aos interesses das mulheres. E nas reuniões que fizemos, algumas deliberações foram tomadas. Na última, inclusive, uma das deliberações foi de que fizéssemos uma sessão específica em que o tema fosse o panorama da situação das mulheres em Nova Friburgo, como foi dito por Vossa Excelência. E nós vamos abordar, ou pretendemos abordar, questões das mais variadas, que tratam da violência doméstica, da agressão às mulheres, do mercado de trabalho, da saúde da mulher, da prevenção às doenças, enfim, todo o universo da temática de interesse das mulheres aqui em Nova Friburgo. Nós contamos, nessa reunião, com a participação de representantes da ONG Anastácia, do Centro de Referência da Mulher, da Associação de Mulheres Mastectomizadas, do Centro Cultural Afro-Brasileiro de Sumoquê, da OAB, do CREM, do Ser Mulher, de sindicatos. Enfim, é um espaço extremamente democrático, tem sido um espaço de aprendizado e tenho certeza que cresceremos muito na defesa, na igualdade, na representação dos direitos da mulher no município de Nova Friburgo. Portanto, faço aqui essa breve defesa, contando com o apoio de todos, para que possamos aprovar a realização de uma sessão específica no dia 9 do próximo mês. Vou conceder a parte ao vereador Marcos Medeiros, na sequência, ao vereador professor Pierre. Vereador, só para fazer uma lembrança, em nossa sociedade, a maioria são mulheres. Óbvio, aquelas que não são, aquelas pessoas que não são filhos delas. Então, com certeza, está mais do que provada a importância da mulher. Vereador Cláudio Damião, muito importante a iniciativa de Vossa Excelência, sobretudo pela discussão que estamos tendo em torno da questão das mulheres. O Brasil está num momento especial, né, com o avanço das mulheres, com a atuação das mulheres no campo político, e me faz retornar um pouco à história também. Nos anos de 1900, o autor Lima Barreto foi um dos maiores defensores da mulher. Inclusive, já defendia o voto da mulher. A mulher no Brasil só foi ter voto, direito a voto, na década de 30, por volta dos anos de 33, 34. Curiosamente, é nessa época que aparecem as primeiras mulheres de destaque na crítica literária, Cecília Meirelles e Raquel de Queiroz, porque antes não tinha. E o avanço da legislação são dezenas de legislações que, durante o século XX, garantiram à mulher direitos. Mas como Vossa Excelência vem fazendo um trabalho brilhante na Comissão dos Direitos da Mulher, que tanto eu quanto o vereador Renata Bihammer, no momento do nascedouro dessa comissão, pudemos fazer parte, pena que nesse momento não estamos integrados a ela como membros, mas efetivamente como peças atuantes e totalmente servidores dessa causa, vem com muito carinho essa proposição, porque as mulheres ainda sofrem, apesar dos direitos conquistados, muitas discriminações, sobretudo na questão do trabalho. O salário da mulher ainda é inferior
ao salário do homem em muitas situações. Então, quando Vossa Excelência propõe uma situação de discussão, uma sessão, para tratar dos vários temas ligados à questão da mulher, não só na área de trabalho, mas na área da saúde, na área do respeito, tantas outras que envolvem a questão da mulher, é de grande valia. Então, já tem aqui o meu apoio e será com certeza uma reunião muito importante nessa Casa Legislativa, talvez uma das mais importantes nessa legislatura. Obrigado, vereador. Vereador, uma parte. Concedo, vereador. Renata Birrame, uma parte. É tão importante, e principalmente sendo nesta semana, que foi o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão muito importante em relação às mulheres que são agredidas. Basta queixa na delegacia, não vai ser preciso mais ser ouvido o juiz. O processo vai progredir. Isso é um avanço muito grande, porque a gente sabe que, no primeiro momento, a mulher agredida em casa, agressão doméstica, ela recorre à polícia e depois vai ao judiciário e muitas vezes retira a queixa. E isso vai dar a oportunidade da progressão do processo após a queixa da mulher da agressão. Simples queixa da mulher. Isso foi um avanço que nós tivemos anteontem. Vereador, e Vossa Excelência, como médico, sabe melhor que ninguém da importância da prevenção às doenças, da preocupação com a saúde da mulher, dos programas do governo federal, dos programas que existem no município, quer dizer, enfim, são várias questões que nós podemos, numa oportunidade rica como essa, discutir. É bem verdade que há um quadro ainda muito grave de violência contra a mulher, de discriminação, de preconceito.